muitas vezes. Mas ao mesmo tempo também ela foi bastante fria e indiferente. Mais perto delas, eu poderia ter dado mais colo para elas, eu poderia ter abraçado mais elas, sabe? Desde o lançamento do documentário da Xuxa no passado, eu não tive mais com ela. Eu estive presente no lançamento e logo depois eu dei uma entrevista onde eu fui perguntada sobre a Marlene, e o que eu sempre falei ao longo da minha carreira, que eu não tinha traumas, não tinha mágoas, que sim, levei esporros, né? A Marlene tinha realmente um jeito muito rígido, que ela comandou aquilo tudo, e que, de certa forma, mesmo com todo esse lado bem forte, né, dela, que eu tinha também conhecido um lado bom dela, né? Ela tinha conhecido o lado coração da Marlene. Isso eu sempre falei. E de fato, quando eu saí, né, como Paquita, eu sempre levei com muito carinho tudo. No final das contas, até mesmo as situações mais desafiadoras, difíceis, eu ressignifiquei como aprendizado. Foram importantes, né, para o meu crescimento, tanto pessoal como profissional. E de todo mundo que fazia parte dali, né? Inclusive a minha relação com a Xuxa, apesar de a gente não ser amiga, que ficou isso evidente, né, com o documentário, mas uma relação, né, de fã, né, ídolo de Paquita com Xuxa, de estar servindo a Xuxa e entender como que acontecia aquela dinâmica toda, a própria relação Xuxa e Marlene, que para mim soava muito estranho, mas que era normalizado, né? Eu achava tudo que era normal, que era comum, que era para ser assim. Então eu sempre relevei, sempre ressignifiquei e sempre tive, né, a minha relação de amor e gratidão a essa oportunidade que eu tive de trabalhar com as duas e ser uma Paquita, tudo que envolveu ser uma Paquita, né, tudo que eu ganhei sendo uma Paquita, porque eu não perdi, né, todas as coisas difíceis, elas foram um aprendizado. Só que a imprensa sensacionalista, né, me colocou realmente exposta, porque tirou ali a frase completamente de contexto e colocou Bárbara Borges defende. É como se eu estivesse invalidando as dores da Xuxa, né, o que ela estava revelando ali com o documentário dela. Eu não procurei a Xuxa, eu soube que ela ficou chateada pela imprensa, né? A gente viu tanto de matérias que foi que a Xuxa tinha me cancelado, que a Xuxa tinha deixado de me seguir. E de fato a Xuxa nunca tinha me seguido. Ela me seguiu só enquanto eu estive na Fazenda. Quando eu saí da Fazenda e vi que ela me seguiu, eu falei, nossa, que máximo, que legal, né? E logo depois, não sei exatamente se ela me deixou de seguir logo depois da Fazenda ou se teve realmente alguma coisa a ver com a minha entrevista falando da Marlene. Dentre tantas coisas que eu falei, né, teve também esse pedacinho da Marlene que ficou destacado. E aí eu fiquei muito exposta, né, esse sensacionalismo todo me colocou num lugar muito desconfortável, onde eu me sofri, fiquei muito mal. E ao mesmo tempo também foi a primeira grande ruptura que eu vivi desse mundo, sabe? Que eu falei assim, gente, não, eu não fiz nada de errado, tá tudo... eu não tô ferindo ninguém. Então eu não quis mandar mensagem também pra Xuxa. Só que no aniversário dela desse ano, eu mandei parabéns pra ela, uma mensagem de parabéns respeitosa e carinhosa. Eu não tive o retorno, né? Ela não me respondeu e tudo bem. E eu sabia que eu encontraria com ela, então, na pré-estreia do lançamento, né, o doc, Pra Sempre Paquitas. Eu tava sem jeito, mas eu sabia que como estaria, né, toda a imprensa, as outras meninas, todo mundo, o público, que seria a gente se falaria de uma forma fria e básica ali, né, com todo. E de fato, ali no dia, quando ela chegou, ela foi cumprimentando todo mundo, e quando ela me viu, ela falou, Babu, veio, me deu 2 beijinhos, a gente se deu 2 beijos, ela logo virou e seguiu, pronto. Nós assistimos ao primeiro episódio e
quando a gente estava saindo da sala, né, de cinema, ela estava bem próxima à saída, então estava todo mundo descendo e cumprimentando ela. Lógico que eu passei por ela e fui cumprimentá-la. Então a gente se abraçou, ela falou uma coisa aqui no meu ouvido, e quando eu saí desse abraço, eu olhei nos olhos dela e eu falei a seguinte frase, aliás, a única coisa que eu falei com a Xuxa. Xuxa, se um dia você puder me ouvir, eu te agradeço. E ela ficou olhando séria pra mim. Tem uma foto, incrivelmente acabou tendo uma foto desse momento, que tá aí, mas é isso. A única coisa que eu realmente falei pra Xuxa foi um pedido. Se algum dia você puder me ouvir, eu te agradeço. Eu acho que ela não tá interessada em me ouvir. Eu acho que essa conversa não vai acontecer. E pensando até nas paquitas anteriores a mim, que eram as amigas dela, né? Porque ficou claro com o documentário que ela não quis ser amiga nossa. E eu entendo, compreendo também. A Bárbara de hoje, com 45 anos, entende que a amizade é uma relação construída, né? Um outro tipo de amizade. Mas a Bárbara de 16 anos, que fantasiava e idealizava, né? Junto com tantas meninas, naquele momento, pra mim, foi um choque, né? Então, a gente vê que ela demorou 30 anos para poder ouvir as paquitas que eram as amigas dela. Então, eu, na minha insignificância aqui, é lógico que ela não vai me ouvir agora, né? Então tô gravando aqui até esse vídeo porque também é a minha forma de me expressar e botar pra fora tudo que tá aqui dentro de mim, me sermoendo, assim, sabe? Era a única coisa que eu podia falar pra ela. E muito tranquila, eu não tô aqui mais pra me prender, sabe? Pra ficar presa na minha dependência emocional, porque no final das contas esse documentário Pra Sempre Paquitas, ele me ajudou a acordar, a despertar do sonho para a realidade. Despertar da minha dependência emocional, sabe? De aprovação, de querer esse contato mínimo com a Xuxa, né? De aceitar as migalhas, né? Dessa relação. Que ela, de fato, foi muito carinhosa comigo muitas vezes. Muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, também, ela foi bastante fria e indiferente a tudo que eu vivi ali com ela, né? E que continuei, porque não foi só nos 4 anos de Paquita. Eu continuei também no pós-Paquita, né? Porque uma vez Paquita, sempre Paquita. Então essa relação, ela continuou ao longo do tempo. E eu sempre relevei muita coisa, porque ela era minha ídola. E era sempre entendendo que o que ela estava vivendo era sempre muito mais importante do que eu estava vivendo. Então isso é sempre se colocar para baixo, né? Uma dependência emocional e sempre se diminuindo. E então tá sendo importante para eu poder me libertar desse piloto automático que eu sempre vivi, e eu precisava fazer isso. E com muito respeito, assim, sabe? As outras histórias, mas essa é a minha história, a história da Bárbara Borges, Bárbara da Silva Borges e Cunha. Eu não posso me abandonar, eu não posso ser leviana comigo. Essa, então, é uma nova etapa da minha vida, uma nova fase. Eu continuo aqui com muito amor, com muita gratidão a tudo que eu vivi como Paquita. Mas eu ressignifiquei muita coisa. E não dá pra eu continuar alimentando e sustentando uma narrativa fantasiosa de coisas que ficaram escondidas e tapadas e enfiadas, assim, né, debaixo do tapete. Eu não quero mais sustentar isso. Então, é isso. Eu acho que eu falhei muito com quase todas, mas com esse grupo eu abandonei elas, assim, não fiquei tão próxima delas.